Mateus 6, desde o verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste os perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Repito, hoje, com a graça de Deus, gostaria muito de estudar com os irmãos os versos 9 e 10 e a porção entre colchetes do verso 13. Seguindo então adiante, vemos que a oração tem uma moldura. Tem a parte inicial e a parte final. Iniciemos pelo vocativo, pelo chamado. Pai nosso que estás nos céus. Amados irmãos, quando a palavra de Deus nos apresenta o Senhor Jesus encarnando e traz isso de maneira dogmática, doutrinária, no Evangelho de João, em seu capítulo 1, é dito lá que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Ele se refere tanto à humanidade em geral, mas mais especificamente, e eu prefiro ficar com essa segunda categoria, àquele seu povo que foi preservado para que dele nascesse Jesus, judeu de judeus. Veio para os seus e os seus não o receberam. Mas o texto de João continua no capítulo 1 dizendo: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Estes, os discípulos de Cristo, lembram do Evangelho de Mateus capítulo 5, verso 22? Os discípulos é que poderão orar ao Pai, porque crendo em Cristo foram feitos filhos de Deus. São estes que oram ao Pai. Observe que são estes, não sou apenas eu, sou eu e você cristão, eu e você redimido, somos nós, o povo de Deus de todos os tempos, mesmo antes de o Senhor Jesus encarnar historicamente, no tempo da sua encarnação e depois, e até a sua volta, e ele será sempre o mediador. É o mediador da criação, o mediador do juízo, é o mediador da redenção, é o mediador do juízo final, é o mediador sempre, é Jesus, sempre o Senhor Jesus, e sempre nele estamos unidos como um corpo, diante daquele que é o nosso Pai, a quem oramos, Pai nosso. Só os redimidos, só a igreja. Os ímpios que oram também a outros deuses, os ímpios que oram para Maria: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Isso está no texto, Lucas. Mas aí continua: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Ops, que história é essa? Que Maria é essa que assume a posição de mediadora? Pai nosso é a expressão de redimidos em Cristo, cujo único mediador é Cristo. Ele não admite em qualquer outra sombra de mediação, somente Cristo. Percebe como a oração nos remete à reforma? Orando conforme a reforma, só um mediador. E ao orarmos ao Pai Nosso,
oramos ao Pai Nosso que está nos céus. Pai Nosso que estás nos céus. Ora, ao estar nos céus, irmãos, não significa que Ele está no sol, na lua, nas estrelas. Significa que Ele não está conosco aqui no sentido de natureza. Ele existe numa outra concepção de existência. É assim que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 12, que ele conhecia, na verdade, alguém, que depois entendemos ser ele mesmo, elevado ao terceiro céu. Que ideia é essa do terceiro céu? É a ideia de outra natureza. Não é o céu onde as aves voam, não é o céu onde as estrelas estão, é outro céu. Que céu? Uma outra realidade, além da criada. Pai Nosso que estás nos céus, Pai que não se confunde com a criação, Pai Todo-Poderoso que não é pesquisado pelas nossas ciências, Pai Altíssimo que se revelou a nós e o fez em Cristo Jesus, porque ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, Jesus Cristo, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Pai que se revelou a nós, mas que não é um de nós. Esse é o vocativo. É a oração de alguém que não trata a Deus como se fosse igual a si. O vocativo, irmãos, a chamada, a identificação daquele a quem oramos é profundíssima. Eu espero que você esteja percebendo isso. Mas se assim começa a oração, Pai Nosso que está nos céus, a quem me dirijo? E as crianças podem saber então a quem dirigimos a nossa oração. A nossa oração é dirigida ao Pai, Deus Pai. Nós podemos ver na sua terminação que nós oramos a Ele porque Ele é aquele que pode receber orações. Quando Ele diz que nós podemos orar para Ele, Ele diz por quê? Porque o reino é dele. Não está em disputa. Não tem alguém muito poderoso tentando tirar o reino do Senhor. O reino é dele. É dito que o poder é dele. Poder, irmãos, nós às vezes pensamos que é alguma coisa abstrata. Poder é a capacidade de fazer. Ele pode. Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Ele pode, Ele tem todo o poder. É dele o poder, podemos orar a Ele. E a glória é toda dele. Somente Deus, só dele a glória. Então temos a quem oramos, qual é a sua situação, temos o porquê de podermos orar para Ele, porque Ele tem o reino, o poder e a glória, e não são partes, são totalidades, todo o poder, a glória e o reino. É assim que eu quero ir com vocês então para o texto da nossa oração, destacando a você que a oração não tem a você no centro dela. Ela vai falar da nossa necessidade, sim, vai chegar um momento, mas o centro da oração é aquele a quem oramos. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. O nome do Senhor já é santo, por que eu preciso santificá-lo? Lá na lei, lá em Êxodo capítulo 20, verso 7, é dito que o nome do Senhor não poderá ser usado em vão. E não direis o meu nome em vão. Ai meu Deus, você já disse isso? Cuidado. Cuidado, porque qualquer vocativo vão ao Senhor
é deixar de santificá-lo. Não estou falando de coisa pequena. As coisas estão acontecendo e caiu um copo de leite no chão. O que você diz? Meu Deus! Cuidado. Santificar o nome do Senhor, queridos, é viver de modo referente a Ele, preservando na sua vida as referências que as pessoas terão a respeito da sua santidade. Quando eu peco, as pessoas olham para mim e dizem: é um pecador. Sabe o que elas dizem em seguida? E diz que é crente. É um pecador e diz que é crente. O que elas vão pensar do nosso soberano Senhor? Que Deus é esse que diz que salva pessoas e elas continuam assim. Sabe o que é o nosso pecado? É não santificar o nome do Senhor. Quando nós estamos orando, santificado seja o teu nome, nós estamos dizendo ao Senhor: Senhor, age em nós que oramos a Ti, de tal modo que as pessoas reconheçam por meio da nossa vida quem o Senhor é. Vejam por meio da nossa restauração, da nossa transformação, a Tua dignidade, a Tua santidade. Porque, amados, Ele já está nos céus, Ele já é incontaminado, Ele já é santo. Como peço para Ele ser santificado? Pedindo que a minha vida exponha aspectos daquilo que Ele é. Então, o Senhor, faz-me andar com prudência, com retidão, com santidade, sem te ofender, sem te desamar, sem desamar o meu próximo, sem pecar, portanto, para quê? Para que o teu nome seja santificado. Venha o teu reino. É a segunda petição. Em Hebreus, no capítulo 2, é dito que o Senhor já assumiu o seu reino. Quando Ele o fez? Ele, o Senhor Jesus, assumiu o seu reino quando venceu a morte. Mas será este o reino mencionado aqui? Continue pensando comigo. O Senhor Jesus restaurou o reino que o homem entregou com seu pecado a Satanás. Será que quando Satanás assumiu o reino, Deus perdeu o seu reino? Não, o homem perdeu o seu reino. Cristo Jesus, Deus encarnado, reouve o reino que foi entregue ao homem. E o Senhor Jesus reina sobre toda a criação. Mas onde está sentado o Senhor Jesus? O Senhor Jesus está sentado à destra da majestade nas alturas. O que acontecerá quando o Senhor Jesus voltar e trouxer todos os que nele creram à ressurreição para viverem a glória eterna? Quando a morte for vencida, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 20, o que acontecerá? Ele entregará o reino ao seu Deus e Pai, o reino dos homens, a majestade eterna. Quando é dito aqui, venha o teu reino, Jesus não está dizendo, venha o meu reino. Jesus Cristo teve o seu reino, o reino como homem, Deus encarnado, restabelecido na sua ressurreição. Venceu a morte, mas o reino do Deus eterno jamais passará. O reino do Deus eterno é que precisa ser notado por nós, percebido por nós, na sua total abrangência. Nós, quando vivemos, sim, responsavelmente quer dizer, assumindo as consequências dos nossos atos,
porque muitos agem responsavelmente de modo irresponsável, sem considerar as consequências, mas vão receber as consequências dos seus atos. Quando agimos responsavelmente dentro da criação, por vezes achamos que tudo depende de nós mesmos, e então pensamos que destituímos Deus do seu reino. Inabalável o reino do Senhor. Quando é dito venha o teu reino, está sendo dito reconheça a criação, que o Senhor reina, porque Ele reina de eternidade a eternidade. Venha o teu reino, é a palavra da nossa oração. Oramos assim, irmãos, porque o reino do Senhor se manifesta na medida em que crentes estão sobre a face da terra. Venha o teu reino tem um fundo missionário, irmãos, porque quando nós anunciamos o Evangelho, os eleitos para a vida ouvem o Evangelho e creem no Evangelho. Então poderão dizer Pai Nosso, não é isso? Crendo no Evangelho. E poderão dizer ao Deus Todo-Poderoso, o Senhor reina, reconhecerão o seu reino. Missão implica na resposta a essa oração, venha o teu reino. Mas há um significado final, no último dia, como já foi mencionado, quando Cristo Jesus vier e trouxer à vida todo aquele que já morreu, uns para o juízo eterno, outros para a vida eterna, então Ele entregará o reino ao seu Pai, e esse reino, que não tem começo, nem meio, nem fim, é perene, é eterno, este reino será reconhecido por todos, e é nesse sentido a oração, venha ao teu reino, vem, Senhor, e que todos saibam e reconheçam e te adorem, tu és o Rei. Ao final da oração é dito, pois teu é o reino. Lá no Êxodo, no capítulo 20, versículo 2, o Senhor, tendo libertado o povo do Egito, diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da escravidão. E então ele diz ao povo que nele creu, vocês vão obedecer a minha lei. Isto é reconhecer o seu reinado. É disso que fala a oração. O texto segue, queridos, e diz a respeito da vontade do Senhor, ainda no versículo 10. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A pergunta é feita mais uma vez. É possível que a vontade de Deus não seja feita? O decreto de Deus poderá ser descumprido? Deus disse que será algo diferente. Que vontade é esta, pastor? Não é a decretiva, meus irmãos. É a vontade preceptiva. Está na sua terra. Cumpra-se a vontade do Senhor quanto àquilo que Ele definiu ser bom e ser mal. Tudo obedece a Deus. O inimigo das nossas almas é servo do Eterno. Nada foge ao seu poder e ao seu reino. Existe apenas um Deus e um só Senhor. Isso não está em disputa. Mas o Senhor colocou na existência da sua criação caracteres morais. E esses caracteres morais vão se ater ao que é bom e ao que é mal, ao que é certo e ao que é errado, conforme o juízo de quem propôs que as coisas sejam assim. Deus, os seus preceitos. Ora, como será feita a vontade de Deus na terra assim como é no céu? Com a tua salvação, com a tua santificação. E isto acontece hoje. Como acontecerá no futuro? No futuro, toda a humanidade redimida obedecerá totalmente aos preceitos do Senhor. Totalmente. No dia eterno, sem qualquer mácula, sem qualquer corrupção em nós, tudo o que haverá em nós será amor a Deus e ao próximo e obediência aos seus preceitos.
Logo temos um aspecto presente. Senhor, quanto às missões, concede que o Evangelho chegue a todos os teus eleitos, que eles creiam e te obedeçam, isto é, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, hoje. Senhor, venha, Senhor, volta, Senhor, vem buscar a tua igreja, porque aí todos os teus eleitos, na tua presença, vivos por tua graça, cumprirão e obedecerão os teus preceitos por toda a eternidade. Amados, orar a oração dominical pode parecer para alguns somente uma repetição de palavras, mas é muito mais. E eu rogo a Deus que você tenha percebido isso, ou se já tinha percebido antes, tenha percebido e recordado isso agora. E que você, ao orar, tenha essa consciência de Deus. Senhor, meu Pai, Pai da igreja, nosso Pai, ouve a nossa oração em Cristo Jesus. Concede-nos ser instrumentos para o louvor da tua glória, quanto ao teu reino, quanto à tua santidade e quanto à tua vontade. Seja assim.